Boa noite, vamos a mais uma meditação da Palavra de Deus e a nossa reflexão para o dia de hoje é Mateus 25, que vai falar da parábola das 10 virgens. Um texto bastante profundo e a gente vai meditar juntos. E vai dizer assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Glória a Deus. É interessante, quando Jesus ele estava na terra e ele ensinava os seus discípulos ou aqueles que os seguiam através de parábolas. Eu costumo dizer houve um momento muito meu em que eu pude entender que aquelas parábolas, de maneira simples, como ele explicava, trazia uma anulação do projeto do inimigo das nossas almas contra a vida de quem o seguia. Porque todos os dias ele parava uma multidão para o escutar. Ainda que naquele meio houvesse pessoas desprovidas de bondade, que não queriam verdadeiramente segui-lo de verdade, mas ele amava os ensinar. Esse era o propósito de Jesus Cristo na terra, cuja missão específica era o projeto de salvação para uma humanidade que não merecia. E a gente vai frisar bem a parábola das 10 virgens. E é muito lindo a gente fixar o nosso olhar partindo do versículo 1, quando ele diz que o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, será semelhante às 10 virgens, que tomando para si as suas lâmpadas, elas vão ao encontro do esposo. Elas vão ao encontro do esposo. Coisa linda da parte de Deus ele fazer essa comparação e chamar a nossa atenção. Em especial de mulheres, não. Ele chama a atenção de um corpo que é polido, de um corpo que é cuidado, de um corpo que é bem ornado, para ser apreciado por um esposo que já passou pelo processo de noivado, que já passou pelo processo real de um namoro. Vamos trazer como conjecturação daquilo que nós temos admiração de apreciar, que é um elo conjugal, que é um casamento, podemos dizer assim, para nós não entrarmos em contextos mais dificultosos que tentem ali acender aquele alerta da gente dizer assim: mas eu não entendi, não percebi esse raciocínio. Mas assim, quando a parábola das 10 virgens ela nos convida a perceber de que forma Jesus ele quer essa noiva, é desta maneira que ele já deixa bem claro no versículo 1. Ela é casada, ela tem um comprometimento ativo com o seu marido. Em outras palavras, por que não dizer no espiritual, com Jesus Cristo, cuja identidade dela é comprometida com o reino de Deus. Ela é fiel a um princípio básico que, se nós formos levar para o secular, nós vamos analisar que é um casamento, que é um matrimônio, cuja responsabilidade dos mesmos é se planejarem, é se prepararem, é se organizarem para fazer jus a tudo aquilo que serve para nós como significado,
como resposta, lâmpada. Lâmpada que as noivas tinham nas mãos. Não. Esposa tinha nas mãos para ir ao encontro do esposo. É interessante dizer que a Igreja de Cristo, ela tem este mesmo foco. Será como o chegar de Jesus Cristo na sua segunda vinda e se encontrar conosco preparada, organizada, bem ornamentada para agradá-lo, de maneira que ele vai nos encontrar. Fala de um encontro especial entre a noiva e o esposo. É interessante que nós vamos analisar que esta personagem, cujo conjunto ou cuja composição são 10, e nós vamos fazer jus a mulheres que são representativos de igrejas na terra, que vão trazer consigo todo um planejamento, todo um projeto, todo um símbolo daquilo que é organizado ou planejado no seu convívio, no seu diário, no seu dia a dia, para o agradá-lo. Então, Jesus ele nos ensina de maneira abrangente aquilo que muitas das vezes nós somos carentes. O significado ali, nós percebemos bem no texto, aquilo que ele quer nos mostrar, de lâmpada, é todo um preparo que eu faço dentro desse propósito que eu tenha de agradar o meu esposo, para que ele veja em mim algo que o chame a atenção. Não exatamente, mas que verdadeiramente nas minhas mãos ele encontre provisão. Mas provisão, sendo ele o provedor, em qual contexto real de lâmpada nós conseguimos perceber que é provisão nas mãos dessas noivas? O texto ele vai falar categoricamente que elas estavam se preparando ou precisariam se preparar para a chegada desse esposo. Não, ir ao encontro dele. Ou seja, seria um momento único, marcado por Deus para a vida de ambos. E na hora exata, eles se encontrariam. Aí vai destacar 5 prudentes e 5 loucas, que compõem as 10, nesse pré-requisito ativo de um elo, de um casamento com Jesus Cristo. Em outras palavras, nós trazemos a menção de um marido. E isso é importante frisar para que a gente entenda que a Igreja de Cristo, ela não é alguém que está desprovida ou alheia a essa realidade de estar casada, de estar separada. Ela foi simbolicamente comparada com aquela mulher que encontrou o seu esposo, com ele casou e se tornou a noiva preparada para ir com ele. Aí logo mais adiante nós vamos ver que o noivo vai levar essa esposa. E depois, lá no versículo 11, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo diz: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiais, porque não sabeis o dia e a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aí nós já estamos falando de algo que é real e que traz consigo um momento de reflexão para que a Igreja de Cristo ela possa estar preparada para subir ao céu de glória com Deus vivo, com Jesus.